Muito bem-vindos, bravos e bravas. Professora Carla Gomes na área com a ilustríssima Isabela Ramos. Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos inaugurar aqui um quadro novo e com certeza vai ser revolucionário na sua vida de redação. Sim, é claro que eu vou falar de redação e eu vou chamar todas as pessoas que eu puder para falarem de redação, porque a redação é a disciplina mais legal. Isabela, desculpa, mas é a disciplina mais legal. Eu gosto de redação. E a gente vai descobrir no final que não, né? Porque pelo que a Isabela já deu de spoiler aqui, eu acho que a gente vai ter que mudar e dizer que mais legal, há outras áreas mais legais. Arte é mais legal, a verdade é essa. Não queria falar não, né, Bela? Bela, abaixa assim o seu microfone que tá na frente. Isso. Só porque tá na frente do seu rosto. Bom, claro, não poderia deixar de convidar você a fazer parte dos nossos cursos da Secretaria de Educação, agora com as disciplinas isoladas, né, com os cargos isolados. Você pode estudar específico ali para alcançar o seu objetivo e com o benefício de que, se você comprar um dos nossos cursos isolados, você pode entrar em contato com o nosso suporte, vai ter um super desconto no simulado. Estudar por simulado é sempre legal, né? Porque aí você faz o que precisa fazer, que é treinar as questões do jeitinho que a gente espera que apareça por lá. Bom, vou explicar para todo mundo que está aqui como que vai funcionar esse quadro, o que vai acontecer por aqui, e eu acho que nem Isabela está sabendo direito. Isabela, eu vou te contar agora, e não leve a mal a surpresa, mas a intenção é que seja surpreendente de verdade. Nós vamos fazer, ainda não sei o nome, a gente está decidindo, mas é uma espécie de desafio. Você gosta de desafios, Isabela? Gosto. Ah, que bom, porque esse desafio aqui hoje vai ser um desafio de repertórios. O que significa? Eu te dou o tema e você me dá um repertório. Tranquilo? Tranquilo. E aí a gente vai conversar sobre esse repertório. Você que está assistindo, é claro, dando like nesta live, né, comentando, vai participar com a gente e aproveitar para arrumar um caderninho aí e anotar tudo que Isabela falar. Porque todos os repertórios que ela trouxer vão poder ser úteis para a sua vida de escritor de redação. Afinal, no seu concurso tem produção de texto e você precisa garantir um repertório legal para usar na introdução, para sustentar o seu argumento. E aí aquela desculpa que sempre aparece aqui. Eu não penso em nada, eu não tenho repertório. Vai acabar hoje, a partir de hoje, porque a gente vai trazer sempre pessoas com repertórios diversificados para ajudar você nisso daí. E ajudar a mim também, né? Porque eu fico ali usando os mesmos repertórios e tal, dou uma roubada, dou uma disfarçada, mas agora eu vou melhorar também. Vou melhorar, eu prometo. Melhoremos juntos. Isabela, tá pronta? Tô pronta. Nós vamos fazer um desafio aqui, sei lá, de 5 temas e você me dá os repertórios. E a partir disso a gente conversa, vê o que é legal, eu digo como que eu usaria e tal, e a galera aproveita aí para ter um banco de informações. Então, beleza, vamos lá. Capricha. Vamos supor que o tema seja... Eu podia escrever esse tema aqui pra galera, né? Que aí todo mundo vai conseguir ler comigo o tema. Uma boa ideia. Vai ser aqui, ó. Vou escrever, então, primeiro, e enquanto... Peraí, aguenta aí. Ó. Calma aí. Sem desespero. Nem sei se escreveu direito. Acho que escreveu. Tá, agora vamos lá. Oh, meu Deus, peraí. Escrevi no lugar errado. O bom dessa ideia também é porque a gente começa a conseguir enxergar também onde na minha prática cultural ou naquilo que eu consumo eu consigo encontrar bons repertórios, né? Exato. Porque as pessoas ficam achando que repertório é coisa milagrosa, né? E aí não é isso. Repertório é tudo que você vê o tempo todo. Exato. Só que as pessoas têm medo. Primeiro que elas não acreditam que seja assim tão simples, né? Elas ficam achando que, nossa, Carla, como é que você pensou nisso? Como normalmente sou eu que falo, as pessoas ficam achando que eu sou incrível porque eu pensei em alguma coisa. Elas só não entenderam ainda que a coisa do repertório é só apenas uma virada de chave. Quando você vira a chave ali e pronto, você tem um repertório e isso resolve tudo. Olhar de novo aquilo que você já tá vendo, né? Sim, olhar pensando, né? Pensando em, eu posso usar isso aqui. É interessante, assim, eu gosto bastante da ideia de pensar. E a cultura de massa, ela tem muita coisa que a gente pode pegar, mas muita mesmo, assim. Séries que são excelentes para pensar esses temas, filmes que estão aí sendo discutidos, né, por várias questões. O cinema brasileiro tem trazido muitas experiências interessantes nesse sentido também. Sem contar no dia a dia em si, né, Bela? Qualquer coisa, sei lá, uma foto que você vê, sim, uma reportagem que você assiste. Sim, vixe. Tudo. Quando eu digo para as pessoas que repertório pode ser qualquer coisa, e aí quando eu digo qualquer coisa, eu tô falando do nível, assim, Chaves.
Entendeu? Verdade. Nível Chaves, que aí é uma coisa tão... A gente fala, não, Chaves não vai dar. Sim, nível Chaves é qualquer coisa de verdade. Não importa, desde que você consiga associar aquilo ao tema em si, né? Que você consiga fazer aquela associação, que é fundamental, aquilo é um repertório. Deixa eu ver se eu já consegui fazer isso aqui direito. Tá, acho que vai ter que ficar assim. Acho que vale a pena colocar o tema assim, né? Se todo mundo consegue ver, não tá centralizado, não consegui centralizar. Não sei por quê. Mas acho que dá pra ver bem assim, tá? Não dá? Dá. Então tá, esse aqui ficou errado, né? Combate ao racismo. Você já tá lendo, né, Isabela? Tô perdendo a chance. Já tô pensando. Pois é. Errei, fui moleca. Vai dar bom, vai dar bom. Aqui, alinhamento ao centro, agora vai ficar bonito. Pronto, gente, esse trabalho aqui é só da primeira vez, os outros ficam mais fáceis. Esse é o tema, Isabela, o tema 01 aqui desse primeiro programa. Quero saber se você tivesse que escrever uma redação sobre esse tema aí. Combate ao racismo estrutural nas instituições brasileiras. Que repertório você me daria? A galera que está assistindo, coloca aí os repertórios que vocês usariam nessa redação e eu conto também o que eu usaria. Tá. A gente pode pensar de trás para frente ou de frente para trás. Porque, de cara, se você pensa em racismo estrutural, para mim, Isabela, a primeira coisa que me vem à mente é a primeira turma do STF. Porque representa o povo brasileiro. E se você olha para aquele espaço que é o ápice da justiça brasileira, onde está a diversidade brasileira ali? Ótimo, a gente super não legal. pode concluir, por exemplo, que se não há pessoas negras naquele espaço, ou pessoas não brancas, né, já que nós temos também povos indígenas e tudo mais, ali é porque eles não têm interesse de em chegar ocupar aquele espaço, nível. Ou o Congresso e tudo bem. Só que eu, Isabela, gosto muito de ir de trás para frente. E aí a primeira obra que me vem à mente é uma pintura do período acadêmico, o nome dela é A Maldição de Cã, que é a maldição de Caim. E em A Maldição de Cã, a gente tem uma família, e essa família, ela é interracial. Nós temos ali uma família formada por uma mulher preta, uma mulher de pele retinta. Essa mulher é uma idosa, e essa mulher, ela estende as mãos para os céus como se estivesse agradecendo. Do lado dessa mulher, nós temos uma mulher jovem, também negra, mas de pele mais clara, e que é casada, visivelmente, com um homem branco. E esse homem branco, claramente branco, junto com essa mulher, tem uma criança. E essa criança é ainda mais clara. E a ideia da obra Maldição de Cã era mostrar o embranquecimento super bacana, interessante e favorável que aconteceria com o povo brasileiro, conforme a imigração dos europeus fosse acontecendo. Então aí é uma sugestão de que aquilo deveria ser o caminho natural da sociedade, um embranquecimento. Nossa, que preconceito horror. E de como era positivo que a imigração acontecesse. Né? Ou seja, que esses europeus cada vez mais chegassem ao país. E tem estudos disso, tá? Nossa, tem estudos que eram apresentados, A Maldição de Cã. Isabela, esse é mais E ele é bom porque ele tá, inclusive, em livros didáticos, assim. Ele é mais famoso e tal. E ele... É essa obra? Isso, é essa obra. Vou colocar pra vocês verem, vocês não vão. E ele trabalha a temática de uma forma muito interessante pra gente entender, muitas vezes, as raízes do racismo no país. Porque isso é fundamental pra entender como é que a gente chega nessa estrutura, né? Então, como é que a gente chega nesse lugar. Amei o argumento. Você traria, então, um argumento inicialmente histórico, sugerindo que essa... E esse que apareceu é maravilhoso também, desce um pouco. A Bênção. Essa. Isso. É uma releitura da Maldição de Cã. Vou colocar esse aqui primeiro. Pra gente conseguir fazer essa transição. Nossa, é incrível. Porque aí num tema como esse, então, você certamente diria que a principal causa do racismo estrutural é histórica. A gente vem de um cenário em que o embranquecimento seria o que de fato tem valor. Entendido como algo extremamente positivo, né? E a gente precisa entender que nessa perspectiva o povo brasileiro ele cresce sendo educado, entendendo que quanto mais claro, melhor. Isso é muito problemático. É péssimo. E a gente precisa entender de maneira muito clara que a arte, ela educa demais. Ela educa de forma muito subjetiva, né? E ela educa de formas que a gente não percebe. Se a gente vê blogueiros, inclusive, pessoas, né, da mídia, se expondo através da moda, do que consome, eles estão te educando. E educando você com cultura. Com e sem que você perceba, que aliás é por isso estrutural. Por isso estrutural. Essa obra é incrível. E ela é fantástica para pensar essa relação. Visualmente, ela tem muitos elementos, né, que vão fazer a gente pensar sobre essas questões. E às vezes que estão aparecendo de formas muito sutis e que vão te levar a entender uma suposta inferioridade. Por exemplo, essa mulher negra, essa senhora que está à esquerda na imagem, ela tem os pés pisando na terra.
Sim. Já o homem branco que está à direita, ele pisa no terreno pavimentado, ele traz progresso, né? Nossa. Então, a imagem, ela é muito boa para pensar essas questões e para tentar entender, de certa forma. Fala o nome de novo da obra e quem é o artista responsável por ela, porque eu acho que a gente tem... ela eu acho que é Almeida Júnior, Deixa se eu não ver. estiver enganada. Não sei se é Almeida, ela é do período acadêmico brasileiro. O nome é A Maldição de Can. Eu tenho que pesquisar que é autor, né? Isso. Autor. E aí tem algo muito interessante também, ou A Redenção de Can, você aparece aí. Tem A Redenção ou Maldição de Can. Ah, perfeito. A Redenção, tá vendo aí? Tô. Quem é Can? Caim. O Caim bíblico. Sim. E aí a ideia era que a redenção desse Caim seria através do embranquecimento de sua pele, a redenção de Can. Incrível. Que tem a maldição na cor de sua pele. Entendi. Incrível, amei. Eu acho que esse repertório aí, ele resolveria um problema muito importante na redação, que é também qual argumento usar. Então, essa parte aí, Isabela deu aqui, ó, de presente pra gente, num tema como esse, usar o argumento do processo histórico de formação do povo brasileiro e falar dessa valorização do embranquecimento, né? Como que o embranquecimento foi um valor constituído na sociedade, automaticamente permite entender que hoje o racismo é estrutural. Na medida em que a gente vem de um cenário como esse daqui, ó, anota aí a obra, a Redenção de Can. Redenção de Can. Tá ali também, ó, não tem o nome não, você enxerga? Vixe, daqui. Modesto? Na tela tem aí? Não dá pra ver, né? É Modesto, não sei quem, você leu ali? Eu não consegui ver. Ela e assim, ela tem uma intertextualidade interessante com o contemporâneo, porque ela... Teve Modesto Barros. Modesto de Barros. Tava lendo. Brocos. Modesto Brocos. É Brocos? Brocos. Modesto Brocos, ele é espanhol. Pintura acadêmica. Brocos. Maravilhoso. Amei super o repertório. Amei. E aqui a gente já tem um argumento. Sim. Já tem um argumento. Adorei. E aí, assim, pensando no desenvolvimento ou nos ecos disso, se eu entendo que, através do quadro A Redenção de Can, nós temos um estabelecimento de um imaginário coletivo acerca desses povos, né, e acerca de pensar estabelecimento de lugares e tudo mais, a gente entende que isso ainda ecoa na sociedade brasileira. Você vai avançar o argumento, isso. né? Você vai escrever sua redação e agora você vai sair desse início da formação do racismo no Brasil e vai dizer como ele ainda persiste. Maravilhoso, vai. A redação de Isabela, ela trata de uma relação histórica. Sim. Acho que tem muito a ver com isso, né? E aí, a gente pode pensar, por exemplo, a partir de artistas contemporâneos que vão revisitar esse tema, entendendo que nós, enquanto humanos, temos um olhar que é muito condicionado e que é muito educado para aquilo que a gente aprende como certo ou como padrão. E aí a gente tem muitos exemplos, como é o caso, inclusive, de uma releitura de A Redenção de Can, que é A Bênção de Can, que retrata todos os quatro como uma família negra, de pele retinta, e tá tudo certo, né? Que entende esses corpos como possíveis, amáveis, né? No sentido de dignos de todo respeito e tudo mais. Essa é uma releitura. E ele é menos conhecido, muito menos, né? A Redenção de Can é um quadro muito difundido, porque vai estar aí até nos livros didáticos e tudo mais, mas que vai trazer essa pegada. Mas tem uma obra que é ainda mais forte, que é a do Tom Valentim. Ele é fotógrafo. Ele é contemporâneo. Essa fotografia dele é de mais ou menos anos 2010 pra frente, alguma coisa assim. E aí ela é de uma série que chama O Resto é História. Certo. Ele tem uma série de fotografias chamada O Resto é História. O Resto é História. E aí, nessa fotografia do Tom Valentim, a gente tem uma denúncia escancarada de como o nosso olhar é viciado. Tá, vou colocar e como você já tem uma expectativa acerca daquilo que você espera ver em cada um dos ambientes. Que é exatamente o racismo estrutural. Você praticamente naturaliza que determinados grupos sociais cabem especificamente naquela classificação. E estão condicionados a determinados comportamentos. Né? Certo. No nosso caso, racismo, a gente está falando aqui especificamente de raça, né? E achei a obra. Vou colocar aqui pra galera ver. Assim, tá enorme. Isso aí, ó. Potente, né? Vou colocar assim bem grandão pra todo mundo ver. Acho que vai precisar, não vai? Vai. Bom, o que as pessoas veem aqui diretamente, Bela? Fala aí pra gente. Olha, se você passar o olho bem rapidinho, você vai ver muitos bandidos. Necessariamente é isso que nós estamos vendo. Bandidos perigosíssimos. Perigosíssimos. E aí você para e olha de novo. E o que você tá vendo aí? Você tá vendo
rapazes, jovens, segurando instrumentos musicais. Não são armas. Não são armas, pasmem. Não são armas. Pasmem, isso não são armas. E é Tom muito Valentim. bom, Tom Valentim. Essa também reverberou muito na mídia, porque traz um tema que é extremamente sensível, no sentido de você pensar essa questão do lugar que os sujeitos ocupam, né? De entender como essa estrutura ela é pesada, né? Mas que ela não é um determinante em nenhum aspecto, mas como também a gente está condicionado a olhar para determinados espaços e pressupor que a gente sabe o que existe ali. E ele deixa de maneira muito clara 2 mensagens aí. A primeira é que a gente sabe muito pouco de quase nada, no sentido de entender o outro, suas potencialidades, o lugar que essas pessoas ocupam, né? E num segundo, existe também uma mensagem aí que está implícita, que sabe o que é? A arte, ela é uma arma. Nossa! Isabela, você é muito boa nisso, Isabela. Arrasou. De combate, né, a uma série de preconceitos que nós temos com relação aos indivíduos, aos lugares que eles ocupam, às possibilidades. Aqui a gente abre outros temas, inclusive, usando esse repertório aqui, né? Se a gente caiu uma vez numa prova da Polícia Penal, caiu a arte como instrumento de inclusão social. Foi esse tema da Polícia Penal há alguns anos. E aí essa obra aqui era perfeita. Essa fotografia era perfeita, porque é a arte mesmo num espaço socialmente marginalizado e estereotipado, né? E ele funcionando aí como simbolicamente a arma. Amei. Contra preconceitos, a favor de uma série de possibilidades, de caminhos, de rever a maneira que a gente vê o mundo. É boa, assim, pela... É simples, amplitude, né? Do que a gente pode O cara discutir. chega e pensa assim, e se eu pegar um menino, tapar o rosto dele e botar ele segurando um trompete, como se fosse uma arma? Mas é forte demais. Demais. É muito forte. É muito forte. E assim, a gente pode pensar em outras tantas manifestações, né? Se a gente for pro audiovisual, por exemplo, tem Cara Gente Branca, que é uma série da Netflix. Maravilhosa. Muito boa e que trazia esses debates mais vistos do ponto de vista não de uma pessoa branca, mas daqueles que são socialmente alvos de grande preconceito, né? Tem deixa eu ver se é esse que o nome da minissérie, que é Dois Estranhos. Também fica a dica aí, é maravilhosa essa minissérie. Incrível. Essa eu não conheço. Ô, Isabela, você deveria assistir, é pequenininho, é só um episódio, rapidinho. Não é uma série, né? Então é um curta-metragem, inclusive. Ah, tá. É um rapaz negro e ele tá numa situação, tá com a namorada e tal, e ele tenta voltar pra casa. Ele dorme na casa da namorada e ele tenta voltar pra casa. Só que todas as vezes que ele desce do apartamento dela, ele é abordado isso é num contexto americano. Ele é abordado por um policial e ele entra num conflito com o policial ali na hora e ele é morto a tiros ali, na porta do prédio. E aí, quando ele recebe o tiro que ele morre, ele acorda. É um sonho. Aí ele fala, beleza, é um sonho, beleza. Aí ele vai de novo, então. Nossa. E aí ele vai de novo, ele acordou, então ele fala, vê a namorada e fala, então vou descer, tal. E agora que ele sabe que ele pode ser abordado por um policial, ele já pensa, bom, eu vou evitar esse policial. E aí quando ele desce, tem o policial. E aí ele tenta uma estratégia diferente, ele faz uma coisa diferente. Isabela, no final das contas, não importa o que ele faça, em todas as circunstâncias o policial mata ele. É pesado. Em toda, não importa o comportamento. Aí, quando ele leva o tiro, ele acorda. Quando ele leva o tiro, ele acorda. Ininterruptamente, ele tenta voltar e tudo que ele faz leva ao assassinato dele. Não adianta. Aí ele é gentil, ele é grosseiro, ele corre, ele mente, ele fala a verdade. Tudo. Ele tenta várias coisas e não adianta. Ele é morto pelo policial. Isso também é uma ótima referência. Chama Dois Estranhos e é da Netflix. De 2020, se eu não me engano, a data. Essa eu não conhecia. É desesperador. Você fala, não, agora ele vai conseguir. E aí ele acorda e dá errado de novo. Isso levanta uma outra questão, sabe? Porque violência policial e é muito interessante como a arte, porque o audiovisual ele é também, né? Ele tá nesse lugar. Tem essa capacidade de ativar nossa empatia. Porque quando você observa aquela história acontecendo de novo, e assiste, né? E ouve, você sente. E é claro que isso não significa, né, estar no lugar do outro, mas significa minimamente vislumbrar as olhar, dificuldades. Pelo menos ver que existem, né? Tomar consciência delas. Bom, eu amei. E por mim a gente parava agora, que a gente deveria, inclusive, escrever uma redação sobre isso, porque nós estamos com a redação pronta, né?
pronta. A gente pode abordar o aspecto histórico, pode abordar a arte como instrumento de superação. Sim. Isabela trouxe, inclusive, o STF, gente, o cenário do STF, que é a justiça maior do Brasil, o maior órgão de justiça nacional e que não tem essa representatividade. E sabe o que é muito interessante? É uma coisa que eu reparo até com os alunos. Quando você chega numa sala de aula e fala que existe uma questão séria com relação ao racismo estrutural no Brasil, como a cultura e como o espaço da cultura, e eu tô falando da música, do teatro, do cinema, ele já é um espaço, felizmente, muito mais ocupado, muito mais representado, eles viram e falam assim, Isabela, mas não existe isso e tal. Só que esses espaços de decisão, eles igualmente necessitam dessa equivalência. Que né? não existe. Que não existe. Eu li uma reportagem uma vez, foi uma reportagem que me deixou extremamente chocada. Foi lançada uma saboneteira automática. Daquelas que tem sensor, sabe? A que ponto nós chegamos? Você põe a mão embaixo. Que... Tipo, pra evitar a contaminação? Legal. Em banheiros públicos, eram para banheiros públicos. Legal. Você coloca a mão e o sabonete desce na sua mão. A que ponto nós... Tecnologia. Mas faz sentido. Sim, né? Nesse caso. Aí você coloca a mão de baixo. E essa saboneteira foi instalada num shopping público, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E logo na primeira semana de instalação, estava ali ainda em teste, começou a receber denúncias de pessoas que diziam que a saboneteira não funcionava. Uma mulher especificamente, negra, entrou no banheiro e filmou, porque ela percebeu o que estava acontecendo. Ela colocava a mão debaixo da saboneteira e o sabonete não descia. Então ela falou, não está funcionando a saboneteira. Outra pessoa entrava no banheiro e colocava a mão de baixo, branca, e o sabonete descia. Ela entendeu que era a cor o sensor, Isabela, não lia a cor da pele dela. Nossa. Isabela, o sensor não conhecia a cor da pele dela. Não reconhecia. Outras pessoas entravam, colocavam a mão, tiravam o sabão. Ela colocava, não tirava. Aí ela entendeu. E aí ela foi para a internet, fez um rebuliço dizendo que aquilo era um racismo, assim, descarado. Porque não pensava, né? Aí houve uma reportagem que foi investigar o porquê que aquilo aconteceu, se a empresa em si, que estava sendo acionada na justiça, se ela teve a intenção mesmo de fazer um produto que não servisse para todas as classes, as raças. Quando eles chegaram na empresa, sabe o que tinha acontecido? Não tinha um negro dentro dessa empresa. Não tinha representatividade dentro desse lugar. Ninguém lá teve a oportunidade de testar aquele produto enquanto estava sendo criado na mão de um negro. Nenhum negro participou da ciência e da logística e do design daquele produto. Então, na medida em que eles não estão naquele espaço, a voz deles e as necessidades deles são completamente ignoradas. E isso repercute numa sociedade inteira. Eu fiquei assim, gente, é só uma saboneteira no banheiro público. É só... E quando você diz em que nível a gente chega do racismo estrutural, imagina uma saboneteira num banheiro público não ser acessível porque você é negro. Teve uma reportagem, o déficit que existe nos materiais didáticos de medicina que não retratam peles negras. E existe uma necessidade, né? Porque isso muda, às vezes, questão de manchas, ou como elas aparecem. Sim. E tal. Eu vi uma menina falando, não vou lembrar, falando sobre isso, sobre como não existe, por que não existe, né? Assim, é muito... E olha só, a gente sai, considerando esse contexto, a gente sai de uma saboneteira no banheiro público e chega ao Supremo Tribunal Federal no Brasil e esse cenário se repete o tempo todo. Né? Então é um tema super forte e os repertórios foram brilhantes. Se eu tiver que dar, eu podia dar nota, né, gente? O que vocês acham de eu dar nota no repertório das pessoas que vierem? Eu acho que eu vou incluir essa regra aqui agora, entendeu? Se eu tiver que dar uma nota, Isabela, a nota vai ser, tipo, total, muito brilhante. Você arrasou demais. Vamos pro tema 2. Tema 2. Espero que as pessoas tenham gostado. Coloquem aí, por favor, que nota vocês dão pros repertórios. Todo mundo vai votar. Agora eu resolvi que todo mundo vai votar. Enquanto você coloca o tema 2, eu lembrei de mais uma que eu achei muito interessante. Vou colocando o tema 2. Sapatilha de balé. Até cerca de 2013, é um repertório? Até cerca de 2013, 2014, não tinha fabricação de sapatilha de balé para pele negra. Nossa! E aí o que acontece? E micropore, band-aid, a sapatilha, ela tinha que ser a extensão do pé da bailarina. Então isso era muito problemático, porque obviamente havia um contraste ali, né? E aí, esteticamente, não ficava de acordo com o que eles queriam que ficasse. E aí, a partir... Inclusive, uma bailarina que vai para uma companhia grande, aí ela lança a marca com sapatilhas para pele negra. Porque até então ela tinha que pintar as sapatilhas, comprar, fazer uma tinta lá que chegasse, né, no tom da pele dela, e aí trabalhava esse
esse calçado no sentido de que ele ficasse perfeito pro uso dela. Que absurdo. E aí a gente tem também micropore, band-aid, tudo isso, né? Band-aid, lápis cor da pele. Lápis cor da pele. O auge. Uau, lá em casa eu ainda Mas isso luto o mercado com isso, já sabe? abraçou, tá? Abraçou, tem vários. Mas ainda é cotidiano. Quando você diz que é enraizado, lá em casa a gente não usa. A gente fala rosa claro, marrom, bege, essas coisas assim. Não uso doméstico para as minhas filhas. Sim. E a minha mais nova ainda faz menção ao cor de pele. Aí eu falo, mas toda vez que ela fala, eu falo, cor da pele de quem? Eu sempre pergunto assim, discretamente, eu falo, da pele de quem, filha? Porque lá em casa é diverso. A minha mais velha é branquela e a minha mais nova é pardinha, como ela diz, né? Aí ela fala, mamãe, pega aí pra mim, fazendo favor, cor de pele. Cor da pele de quem, amor? Porque ela precisa Qual de nós, né? entender. Porque eu não quero também fazer um drama, né? E aí E ela sempre pede o rosa pele. Ela fala rosa pele. Ela fala, me dá o rosa pele. É assim que ela fala. Eu quero o rosa pele. Eu falo, qual é o rosa pele, filha? Porque pele de quem? Eu falo, mas a minha pele não é rosa, não. Qual é a rosa pele? É uma confusão. Bom, preparada pro tema 2? Ficou abalada, né, Bela? Com o tema 1. Ficou? Mas eu consegui avançar, foi possível. Foi possível, você Foi brilhou. possível. Tema 2. A importância da transparência pública no combate à corrupção. Já que a gente falou de STF, né? Vamos trazer aqui um trem quente. Vai. A importância da transparência pública no combate à corrupção. Ai, agora apertou. Sabe? Assim, mais uma vez, se as pessoas forem pensar em questões históricas ou na história do Brasil, a gente pode ir para vários aspectos, né? Do mensalão, dinheiro na cueca, aquela confusão, aquele rebuliço início dos anos 2000 e tudo mais, assim. Lava Jato e outras tantas, assim. Petrolão, vixi. Quando eu penso nessa questão de transparência, né? A importância da transparência pública no combate à corrupção, me vem muito essa ideia de pensar isso de maneira figurativa também. E aí me lembra de uma obra do Banksy. Banksy, aquele grafiteiro que já apareceu algumas vezes nos vestibulares, nas provas aí. Ele é do Reino Unido e ele é um cara que é muito interessante, inclusive até em outros aspectos, né? Porque ele não tem o rosto conhecido. Ninguém sabe quem ele é. Ninguém conhece o rosto dele? Não. E ele Criativo. pinta sempre escondido, né? Ele vai para as ruas de Londres, na calada da noite, faz a pintura e no outro dia ele posta na internet e diz que é dele. E é o cara da obra que foi destruída ao vivo. Você viu isso? Não vi. É um outro negócio bizarro. E aí, quando a obra foi destruída ao vivo no leilão, a obra triplicou de valor. Enfim, ele tem uma obra que chama Cleaning Lady. Algo como a moça da limpeza. Tá. Será que eu vou saber escrever isso? Vai, escreve aí. Escreve Cleaning Lady. É do Banksy. Como escreve Banksy? Banksy. Achei ali. Isto. E ela é muito interessante porque Nossa. ele é um cara que faz parte, né, da estratégia do trabalho dele não aparecer. Uhum. E ele tem um trabalho muito crítico a diversas situações. A diversas questões econômicas, sociais, políticas. E essa obra fala muito disso. Vocês vão adorar. No sentido de que é uma imagem de uma moça, né? Cleaning lady, moça da limpeza, ou algo em tradução livre seria mais ou menos isso, assim. E ela assume o que ela tá fazendo. Porque se você observar aí, ela olha diretamente pra você. Ela não tá olhando pra baixo, pra cima, pro lado, pro que ela tá fazendo. Ela tá encarando aquilo como algo que acontece, algo muito possível. E que tem a ver com uma prática que eu acho que acontece no mundo inteiro, né? E que tem uma expressão específica no Brasil, que é empurrar a sujeira pra debaixo do tapete. Mas entendi. A transparência nesse caso aí é assumir que ela está de fato disfarçando. Quando ela você olha para trabalhos de arte onde o que está sendo retratado, a figura humana ali, né? Geralmente é humana. Olha para a tela, olha para você. Pro espectador. Ela reconhece que alguém a vê. Entendi. Ela reconhece, né, que aquilo então, ali... Então isso é um aspecto da arte que deve ser observado quando eu, espectadora, vou apreciar. Sim. Se eu estiver vendo uma figura humana e ela estiver me olhando, eu preciso entender um objetivo daquele quadro que é: sim, eu sei que você está me vendo. E ela assume isso. E sabe o que é interessante nesse caso? Ela, que é a mulher da limpeza, que é aquela que cuida do zelo do ambiente, né, da higienização limpar. E tudo mais, assume o que ela está fazendo. E isso a gente pode trabalhar pensando a naturalização da corrupção. Maravilhoso. Aquela outra frase muito comum no Brasil do robô mais fez. Sim. Né? Eu associaria isso ao jeitinho brasileiro, que é de
Sérgio Buarque de Holanda, ele fala que o brasileiro, ele tem um jeitinho, e ele usa essa expressão, necessariamente entre aspas, se você tiver que usar na sua redação, que caracteriza um estereótipo mesmo do brasileiro, que é o malandro, né? Isso é típico do brasileiro. Nós somos mesmo malandros, a gente entende que aquilo ali que a gente está fazendo errado, na verdade, é uma oportunidade, né? Nós somos os cordiais. Se eu não fizer, outra vai fazer. Exatamente. Todo dia sai um esperto e um inocente, um tolo de casa. E assim, ainda bem que eu fiz, ainda bem que eu tenho um amigo que me ajuda, que senão eu teria que passar pelo processo normal. Então, o auge é melhor. O auge. E assim, são coisas que parecem tão corretas. E naturais. Naturais. E aí... vale tudo, lembra da novela, vale tudo. Completamente. E a gente pensa em situações cotidianas, né? Por exemplo, vamos lá. Eu sou mãe. Isabela é filha. Vamos colocar esses dois lugares. Se sua mãe passar mal, Isabela, você vai correr com ela pra onde? Hospital. Eu também, eu vou pro hospital. Só que a gente sabe que a legislação do SUS no Brasil, ela é a legislação, aqui eu estou falando do papel em si, é muito, muito correta, né? Ela hierarquiza as necessidades, as demandas ali dentro do espaço hospitalar. Sim, tem uma escala, né? Tem uma escala, tem uma graduação de cores, de cores e tal. E aquilo é justo, porque tem um profissional que faz uma triagem e diz, olha, você tem uma urgência ou não. Sim. Beleza, aquilo lá é o que se espera. Mas... que não é uma emergência, né? Exato. Mas eu chego lá com minha filha e quem naquele hospital é mais importante do que a minha filha? Ninguém. Quem é mais importante que a sua mãe lá? Ninguém. Zero, um total de 0 pessoas são mais importantes do que a minha filha. Com acréscimo de desespero, né? Exatamente. Não me importa o que o outro tá sentindo. Aí então, que sou professora, nós que somos professoras de ensino médio, nós temos a grata vantagem de termos alunos formados, né? Eu trabalho há muitos anos, os meus alunos já são profissionais da saúde. Então eu chego ali, eles me veem e falam, olha, Carla, que bom te ver aqui, dá um abraço. E eu falo, me ajuda. O que eu faço? Tum, 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 na frente de todas as pessoas, porque a minha filha tá precisando daquilo. É claro que eu tô sendo uma mãe zelosa, uma mãe cuidadosa, e eu tenho um motivo muito importante pra isso, mas, gente, não muda nada. Todo mundo é filho de alguém. Eu furei a fila descaradamente. Você faria isso pela sua mãe, Isabela? Ah, dependendo da situação, faria. Você chega lá com a sua mãe passando mal, um aluno fala, vem, Isabela, eu te ajudo. Você vai falar, não, muito obrigada, eu vou ficar na fila aqui por 3 horas. Você não vai... Com ela lá, ó. Sentindo mal com alguma coisa que demanda cuidado, ninguém vai fazer isso. Brasileiro que é brasileiro não vai fazer isso. Então, esse jeitinho brasileiro, e aí a gente discute um tema como transparência na corrupção. Nós somos esse próprio povo, né? Nós somos esse próprio povo. Isso e abre 2 questões aí. Uma é porque isso é naturalizado. É correto. É aceito, é passível. Nós enxergamos como correto, Isabela. Só não é correto quando é o filho do outro que entra na minha frente. Aí não é correto. Aí é um absurdo, é um abuso de poder, como que ele faz isso. Mas se for eu entrando, é justo. Porque a minha necessidade é grande. E outra que não é só aqui, né? O cara tá lá em Londres, pautando uma questão que é uma questão de interesse público. Então a gente pode, sim, claro, no Brasil a gente tem isso como característica, mas a gente pode ampliar, né? Dizer que é da sociedade. Qual é a questão mais... Aí que tá. Esse debate, ele é feito aqui, ele é feito lá na Inglaterra, ele é feito em outros espaços. A questão é, locais onde ele não é feito é porque não tem corrupção? Locais onde não há denúncia de corrupção é porque não tem corrupção? É porque tá mais para debaixo do tapete do que no nosso caso, que gritamos. A gente grita, a gente fala mal só se for do outro. Desde que não atrapalhe que eu entre no hospital com a minha filha, é sempre assim, é muito sofrido. Bom, eu amei essa obra. Ela é... E aí? Conta aí um pouco desse caso que a obra foi destruída ao vivo. Então, o Banksy, ele é muito famoso porque na era da exposição digital, todo mundo quer aparecer, nem que for um pouquinho, e entende isso, inclusive, como um espaço para que você melhore a sua vida, melhore o seu status, melhore economicamente, enfim. Ele, desde o início, ele é uma pessoa que entende que a arte dele não está associada ao rosto dele. Então, existe uma mística muito grande mesmo, no sentido de entender quem é esse homem. A gente sabe que atualmente ele deve ter mais ou menos aí uns 60 anos. A gente tem uma ideia de como é que ele é. Já é idoso. Ele produz desde, sei lá, década de 90. Ninguém 80. nunca viu? Não.
Gente. E ele tem uma rede social, ele vai no meio da noite em algum lugar, e aí entra uma outra questão, porque a gente não sabe, o que ele faz é extremamente valorizado. É comum que os lugares onde os grafites dele estejam, sejam valorizados mesmo. Tipo, o setor imobiliário valoriza. Entendi. A casa que ele pichou, o muro valoriza. Mas ele pichou. Marginalização. Aqui a gente falaria de... Nossa, legal. Quer dizer, até que ponto é uma arte marginal ou aquilo é interessante pra mim? Porque se o meu imóvel valoriza quando a pichação é do Banksy... E por que de outros não? Exato. Então a gente tem uma marginalização seletiva. Sim, porque no caso do Banksy vai valorizar demais, vai aparecer no jornal e aparece. E ninguém sabe quem é ele. Não, e quando acontece as pessoas colocam, aparece no jornal, tipo, jornais, é um evento jornais mesmo. da Globo, jornais de grandes veículos, aparece assim. Banksy fez mais um Pintou, grafite, ele apareceu agora, no quintal da casa de não sei quem e tal. E ele tem uma obra muito famosa que tá num muro, que é a obra de uma menininha que deixa o balão ir embora, um balão em formato de coração. Ah, eu acho que essa eu tô imaginando. É muito conhecida, eu não lembro o nome dela agora. Mas se eu puser bem, você acha que vai aparecer, não vai? Isto. É essa aí. É essa obra aí. E ela fica muito famosa, ela é uma das obras, é igual essa Flower Trower, essa de baixo aí, que é um cara que tá numa posição, né, ele tá com o rosto coberto, ele tá vestido como se estivesse indo pra uma manifestação, essa é logo abaixo. Sei, aqui, mas tá jogando flores. Só que ele não tá jogando coquetel molotov, ele tá jogando um buquê de flores. Uhum. E ele trabalha muito essas questões. Mas essa imagem da menininha com o balão e o balão indo embora, ela fica muito famosa, ela é muito icônica, assim, e ele pega essa imagem e ele faz essa imagem no papel, coloca numa moldura e ela foi vendida num leilão de arte. O mais famoso do mundo, um dos mais famosos, que é o leilão da Sotheby's. Só vende obra tipo quadros de Picasso, Van Gogh. Não tô conseguindo salvar. É uma imagem muito icônica. E aí ele vende essa imagem, ele coloca essa imagem à venda e ela vai para leilão. E ele faz essa imagem de uma forma que ele põe essa aqui, ó. Sobe, aqui à direita. Direita. Essa. Isto. Essa imagem aí. É que eu não tô conseguindo salvar num formato. E se você colocar no Google exposição obra de arte destruída ao vivo ou algo assim, ela aparece também. Porque o que acontece? É ela que foi destruída ao vivo? O leilão, ela foi feita num muro, né? Uhum. E aí ele reproduz essa obra num papel e emoldura. Quando ela estava sendo leiloada lá no leilão da Sotheby's, qualquer pessoa do mundo ela pode participar online. Uhum. E aí eles têm lances online e tem um evento chiquérrimo lá para quem vai ao vivo fazer, né, arrematar as peças. São sempre lotes assim muito interessantes, muito carregados de história, de status e etc. Bom, não consegui salvar. E aí ele estava acompanhando a obra lá. Ele acompanha o leilão. Na hora que o leiloeiro bate o martelo que a obra é vendida, ele aciona um dispositivo na moldura e a obra é destruída ao vivo. Ele fez isso intencionalmente? Intencionalmente. Para poder questionar o mercado de arte, questionar essa ideia do que tem valor ou não. E é tão bizarro o mercado que ele faz isso com a obra. Ele aciona um mecanismo na moldura belíssima, de madeira entalhada. Na hora que ele faz isso, a obra começa a passar por um triturador de papel que ele instalou na moldura. Uhum. E ela é triturada até a metade, ela cai, cai um pedaço. E aí o leiloeiro fica atônito, os seguranças começam a não saber o que fazer, porque não tem muito o que fazer ali, o trem tá sendo destruído. E aí, essa obra viraliza. Aí, em seguida, ele posta nas redes sociais dele, ele botando o dispositivo, ele fazendo a crítica. Mas ele tem aparecido o rosto, eu tô curiosa. Não, só as mãos, ele botando, ele mostra, fui eu mesmo, botei mesmo, pra destruir mesmo, etc, etc. E o que acontece? A obra multiplica de valor. E alguém comprou? Sim, na hora que o leiloeiro bateu o martelo, ele apertou o botão. Quando você tá no leilão e bate o martelo, você levou, é sua. Ninguém pega. Aí tá, aí o cara comprou pelo preço que ele tinha prometido. Ele suponhamos que tenham sido 100 milhões de libras. Certo, aí ele levou por 100 milhões de libras. Foi pra 200 milhões. E agora já vale 200. Por quê? O que vale aí é a performance. Muito legal. É a performance, é a crítica que ele faz, a ideia mesmo de entender que aquilo é descartável. Muito e que até o descartável vai ser apropriado pelo mercado. Nossa, incrível. Muito bom. Muito bom. Ele é interessante. E as provas gostam dele.
Banksy, anota aí então, a obra que a gente tá usando aqui, que Isabela trouxe, brilha, amei, de novo, Isabela, você vai tirar só 10, Isabela? Tô querendo falar, essa aqui eu não gostei não, achei meio pobrezinha, Isabela. Tomara. Essa daqui É um nome pra se lembrar, assim, que ele pode aparecer nas questões, né? Sim. E é um bom tema de redação, porque ele é conhecido. Ó, esse tema aqui é super viável para produção de texto, para redação de concurso, super tem chance de cair. E pensa, né? Principalmente porque é serviço público, né? Concurso, é universo. Ele pensa questões relacionadas à segurança, à desigualdade econômica, à guerra. Nossa, ele é muito interessante. Amei o Banksy. Quero muito saber quem é a cara dele. É, né? Então, tema 2 vencido. Coloquem aí a nota de Isabela, que ela vai receber aqui por esse desafio. Põe nota alta, né? Que Isabela arrasou. Favor, né? Eu daria nota alta, com certeza. Isabela arrasou. Isabela, tá preparada pro tema 3? O tema 3 é o derradeiro. Aqui vai ser a melhor de 3, entendeu? Se você tivesse ido mal, se bem que aqui você já venceu o desafio, parabéns. Mas eu quero o tema 3. E eu tenho certeza que a galera também quer. O tema 3, vou escrever aqui, né? Vou escrever aqui o tema 3, porque quero que todo mundo veja. Ele podia fazer, né, como um ato final da sua carreira artística, mostrar o rosto pra todo mundo. Nossa. Só que aí ele ia se curvar, né, à sociedade. Será que ele vai morrer sem que a gente saiba? Acho que seria a maior vingança, assim, né, maior... Nossa, morrer sem saber quem é. Sem saber quem é. E será que ele ganha dinheiro com isso? Ele ganha. E como paga pra quem? Uai, essa ele vendeu por milhões. Ele vendeu mesmo, a pessoa quis comprar, pagou, levou. Então ele vendeu. Ele vendeu. Ele tá no mercado. Ele vendeu. Teve uma exposição em São Paulo, olha que bizarro, que era uma experiência sobre o trabalho de Banksy no pós-pandemia. Tiraram fotos das obras mais célebres lá do Banksy e montaram uma instalação dentro do shopping de São Paulo, onde você pagava, acho que era R$60, algo assim, para entrar lá e ver a instalação com as obras. Não tinham sido feitas pelo Banksy, era uma instalação onde você via em tamanho real a reprodução das obras. Réplicas. E aí, tem um cara que vai, que ele é um artista, ele é um militante, inclusive, e ele vai nessa obra Cleaning Lady e faz uma picha-obra. E escreve algo tipo assim... Bem-vindos ao Brasil, com Z. Criticando a valorização da obra estrangeira? Distanciamento social sempre existiu. Bem-vindos ao Brasil. Porque a gente estava no período de distanciamento social por conta da Covid. Uhum. E aí a obra Cleaning Lady, ela estava com uma máscara, né? Entendi. E aí ele escreve, distanciamento social sempre existiu, bem-vindos ao Brasil. E é interessante porque ele picha o trabalho de um pichador, ele faz uma crítica clara à ideia do distanciamento, no sentido de que esse distanciamento social dos indivíduos, ele sempre existiu, ele sempre agora teve tá ali. Justificado pela Covid, mas pela sempre Covid. Existiu. Legal. E bem-vindo a esse Brasil com Z, né? Que é esse Brasil da corrupção, que é esse Brasil de uma série de máscaras que a gente usa, já usava antes da Covid. Gente, então melhorou, que já tava maravilhoso. E aí, a gente pode chamar de crime? Porque ele pichou uma pichação. É tipo ladrão que rouba ladrão? Qual que é a única diferença, uma das principais, entre pichação e grafite? Se ambas são feitas no espaço aberto, né? Numa arte mural, assim, no espaço urbano, geralmente em grandes espaços. Por quê? O que difere o grafite da pichação, sobretudo? É uma pergunta? É. Faço ideia. Acho que o grupo social que o produz e com que intenção faz isso. O grafite, ele é extremamente periférico, tal qual a pichação. A questão é porque a pichação, ela é entendida assim porque ela é feita, sobretudo, num espaço não autorizado. Pode ser a coisa mais linda. Mas e o Banksy, que também faz isso escondido? As pessoas autorizam onde ele vai pintar? Não, as pessoas chamam de grafite. Entendi, só as muda pessoas o nome. Não autorizam, chamam de grafite. É claro que a pichação tem uma estética específica das letras e tudo mais. E também eu acho que tem uma intenção de demarcar território. Sim, acho que tem uma visibilidade. Acho que tem por trás uma intenção na pichação. O grafite me parece, eu sou leiga no assunto, me parece o objetivo mais artístico. Hoje, né? Porque se a gente pega tudo junto? Não, o grafite nos anos 70, Estados Unidos, Nova York, lá, eles faziam com esse intuito. Só que eles vão se separando, porque eles vão começando a ter estéticas totalmente diferentes, e o grafite ele é muito mais abraçado pelo mercado, e ele começa a estampar caixa de sabão em pó, avião, lanchonete, blusa, e a pichação ela continua existindo nesse lugar marginal. A questão é, pichação e grafite são arte, são manifestações culturais, artísticas. Só que grafite ele é considerado crime porque ele, além de ser arte... Pichação, além de ser arte, é também uma agressão ao patrimônio privado.
Mas o grafite também, o Banksy faz isso no patrimônio privado. Mas ele é entendido como grafiteiro, mas ele é pichador. Ué, porque ele invade, faz escondido. E depois no outro dia tá no jornal. Num lugar que você não autorizou. Só que o dele você fala, obrigada, Banksy. Agora que minha legal casa... que você escolheu. Minha casa agora é uma obra de arte. Então, isso é controverso. A questão é, o que é arte, né? É porque foi você que fez? É por quem produz? É por onde produziu? É pelo material que usa? É pelo que a sociedade passou a aceitar ou não? Exato. Nossa, pesado. Discussão polêmica. Polêmica. Tema 3, depois da polêmica. Seu último tema, Isabela, para você brilhar aqui com o troféu, né, de primeiro lugar. Vamos lá. Vamos lá. A violência contra a mulher e os desafios da efetivação da Lei Maria da Penha. A violência contra a mulher é um assunto extremamente cotidiano, né? A gente fala sobre isso. Aliás, nós estamos aqui nos últimos tempos com isso em alta, né? As últimas semanas foram cenários de terror para mulheres, né? Agressões, inclusive físicas. Você acompanhou, Isabela? Você viu os vídeos? Nossa, eu não consegui ver. Não dá para ver o vídeo. E teve outros. Você viu que depois... Inclusive, nessa segunda... que eles eram casados, ele foi liberado pelo advogado pelo Esse delegado, é de Brasília? Porque o delegado entendeu que não havia intenção de matar. Foram 60 também. Foram 60? Foram também? 60 surtos. Eu sei que nesse caso ele deu umas cotoveladas, né? Não, teve um caso, talvez não seja o mesmo, em Brasília, ele bateu nela no corredor do prédio. O jogador, foi esse? Do jogador foi no elevador. Sim, esse aí foi o que explodiu aí de tem novo. De um marido e mulher, que ele é em empresário. Brasília, Distrito Federal. Não sei se foi Brasília. Tem um outro em Brasília, Distrito Federal. Ela sai do elevador, ela sai do elevador e é espancada no corredor. E sabe o que é bizarro? São tantos que a gente até se confunde. Exatamente. Violência contra a mulher é uma coisa absurda. E aí eu até estive conversando com meu marido, esses episódios todos, assim, na mídia... E um depois do outro, com soco de novo, eu fiquei pensando, gente, será que eles estão tendo a ideia de como fazer isso? Tá emotivando? Não tem cabimento. Que um fez reboliço nas mídias, depois o outro vai lá e faz também. É porque há também uma naturalização, né? Há uma naturalização no Brasil. E você viu o tanto desse primeiro jogador, o tanto de cartas que ele recebeu para visitas íntimas? Mais de 1.500 cartas. É aterrado. Eu vi isso. Cartas dizendo que falta parece amor, falta acolhimento. Parece clickbait, não parece que é verdade. Não parece. Não parece. Mas eu vi de fontes de jornais, verdade. Sim. Gente, como que pode? É muito louco. As mulheres são muito loucas. Naturalização da violência contra a mulher, naturalização de que o homem ele é mesmo mais agressivo. 1000 justificativas para que aquilo seja validado. Lei Maria da Penha passa longe. Como assim, Lei Maria da Penha? Bom, qual é o repertório que você tem para isso? Olha só, nós temos um repertório muito conhecido, muito potente, que é de Rosana Paulino. Rosana Paulino, vou pesquisar. Ela é uma artista visual brasileira. Ela tem várias séries. Tem uma muito boa que é essa, que chama Bastidores. Se você colocar Rosana Paulinos Bastidores, apareceu aí. Muito bom. Isso é uma obra inteira? Ou... A obra, tá vendo essa quarta imagem na primeira fileira lá? É porque ela faz várias imagens. Deixa eu ver se eu vou conseguir salvar. E o nome da obra é Bastidores, porque ela tem uma intertextualidade aí entre os objetos que ela usa e entre a história que essas mulheres trazem. Então tem uma história por trás, que não é só... Tá, deixa eu ver se eu vou conseguir salvar algum. Essa imagem, inclusive, essa aí que você tá pegando, ela tava numa prova do Enem. Já esteve? Já Legal. esteve, já. Então assim, ela tem alcance. É sempre positivo, porque ajuda o seu corretor no sentido de que você tá usando um repertório que ele conhece, né? Você tá dialogando com algo que já é, assim, mais reconhecido enquanto tal. A Rosana Paulino, enquanto você coloca aí, ela é uma artista visual brasileira, tem um trabalho vasto de pensar a negritude no Brasil, inclusive, e como é que isso aparece visualmente, as heranças, né? E ela tem um trabalho, sobretudo, pensando o espaço da mulher negra na sociedade brasileira. E ela diz, na tese de doutorado dela, a mulher negra é a base da sociedade brasileira. E aí, na base da sociedade, aí pensando que essa mulher ela tem questões relacionadas ao gênero e à raça, ela acaba tendo piora também muito o cenário uma dela. Piora significativa, né? Na sua vida, né? No seu espaço e tudo mais. E essa obra ela é muito interessante porque a Rosana, ela traz bastidores, que são aqueles bastidores de bordado, né?
Sim. Ela pega aqueles que o você usa pra esticar. Bastidor é aquela bordinha. É esse aro mesmo Esse que aro, vocês estão vendo aí, que você coloca o tecido pra esticar. Isso, pra E prender. aí ele fica mais fácil de bordar. E aí já é uma questão pra gente sempre se lembrar. Toda vez que eu vejo arte contemporânea, como é o caso da Rosana, essa obra é de 90, final dos anos 90, eu tenho que entender que muitas vezes o que vai me ajudar a entender a obra tá no título. O título às vezes traz pistas. Uhum. O nome da obra é Bastidores. Além de ser um bastidor de bordado, que é um instrumento que ela usa para emoldurar o que está aí, a gente entende também que eu posso pensar no significado da palavra bastidores. Por trás de. Por trás de. É aquilo que você não vê no espetáculo ou da vida do outro, né? São aquelas questões, aquelas relações, aquelas construções que são mais escondidas. E a Rosana, ela traz nessa série imagens de mulheres. Essas imagens são imagens que são impressas aí, né? Ela é uma gravurista excelente e tudo. Ela traz em tecido imagens impressas de rostos de mulheres. E esses rostos de mulheres, eles estão em preto e branco e eles têm uma costura. Esse borrão preto Esse borrão é uma linha. costura. E aí qual que é a questão? Quando você pensa em bordado, ou num bastidor de bordado, você pensa em beleza. Sim. Não é? Sim. O bordado, ele é agradável, ele é belo, ele remete a aconchego, ele remete a casa. Carinho, decoração, afetividade, cuidado. E aí... Dedicação. Dedicação, esmero, né? E aí você tá olhando para uma imagem onde você tem uma costura extremamente agressiva. Ou seja, isso também comunica alguma coisa. Ela usa uma linha de costura preta, que remete à questão do luto, por exemplo, né? Quando você tá num processo aí de luto, a sociedade tinha essa coisa de usar preto e tudo mais. Você tem uma costura que ela é feita de maneira extremamente grosseira, maneira extremamente violenta. E, além disso, essa costura foi feita em lugares muito estratégicos nos rostos dessas mulheres. É na boca, nos olhos, na garganta, no pescoço, né? Isso tudo remete à violência em si? A violência. Ela usa imagens e ela diz, ela tá tratando aí de violência, né? Violência contra a mulher, violência doméstica. Pesadíssima. Inclusive, depois que a gente conhece esse contexto, quando você diz, fica pior ainda. Fica. E é muito interessante que a gente perceba que tem muitas questões. Essa é ótima porque ela pega uma só e amplia, né? Vou colocar aqui pra gente ver. Primeiro, esse consenso de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, essa mulher já vem de um espaço onde ela é, muitas vezes, silenciada desde o início. E vai apanhar sozinha porque ninguém está autorizado socialmente. Não, e é muito aquela ideia, ela escolheu estar ali. Ela escolheu passar por isso. Ela escolheu aquela situação, né? Então, trabalha muito com naturalização de uma série de comportamentos, naturalização de uma série de situações, né? E é muito interessante a habilidade que a Rosana Paulino tem de mostrar pra gente esse desconforto de forma visual. Horrível. Não né? gostei não, achei pesada. É pesada. Tá, é claro que eu gostei da referência. E a arte, ela tem muito essa função também, né? De trazer pra gente esses debates, essas questões que estão ali. Esse é o plano da arte, né? Desde que você entenda que a arte serve pra isso, as coisas se resolvem de verdade. A arte é esse instrumento poderoso, né? De ajudar a gente a ver de novo, a ver melhor. Não tô conseguindo colocar. A conseguir achar umas outras possibilidades. Será que você consegue ampliar essa aí? Talvez diminuir o tamanho dela e só ampliar? Consigo. Porque aí a gente consegue ver em detalhe. Isso aqui eu consigo. Qual que você quer que a gente coloque? A segunda. Isso. Consigo. A segunda e a terceira. Eu vou cortar, deixar só a segunda primeiro. Isso. Que aí eu consigo colocar bem grande. Isso. Fica melhor de ver. Depois eu pego outra. E ela é muito interessante também pra gente pensar como muitas vezes esse é um processo alienante, né? Tem estudos que vão dizer isso, assim, muitas vezes mulheres que estão em situação de vulnerabilidade por conta de violência doméstica, elas crescem em lares violentos, ou entendem aquilo como um comportamento natural. Repetição do ciclo. Exato. Então essa cegueira, nossa, né? Essa daí especialmente da cegueira. Sim. Mas as outras tirando a chance de se expressar. Sim, do silenciamento. Né? E é uma coisa interessante porque se você pega os comentários daquela notícia, daquela moça que era namorada do atleta e tudo mais, majoritariamente, de forma muito positiva, são mensagens de apoio, mensagens inclusive de ódio, né? Direcionadas a ele, né? Que é a maior parte. E tudo mais. Mas você ainda encontra comentários lá dizendo, ela escolheu... Por que não saiu antes? Já deu sinais? Escuta, você não escolhe bem a pessoa que você se relaciona.
Eita. E às vezes não, Dedo às vezes... podre. Eu vi um Dedo podre. eu vi um texto, foi incrível isso, falando sobre, fulana tem dedo podre, que é uma expressão bem comum, né? O dedo podre culpa a mulher pela escolha que ela fez, como se o outro não tivesse responsabilidade. Você sabe o que é mais brutal? O erro é eu que escolhi o ser humano que é horrível, mais não brutal é ele que é horrível. de tudo, mais aterrador, mais terrível, mais perverso. Todo mundo conhece a história de uma mulher abusada. Todo mundo. Fisicamente, se não foi psicologicamente, você violência patrimonial, você conhece. E assim, não são casos longe, são... Ou se não for você... Se não foi você, é uma pessoa muito próxima. Mas dificilmente você conhece um abusador. Aquele que você fala assim... Esse é. Mas, assim, no seu trabalho, você conhece mulheres que foram abusadas de diversas formas, nos seus estudos, no seu meio social. Qualquer lugar. Família, mas você tem essa dificuldade de reconhecer esses homens, né? Mas é porque a gente naturaliza. Tem uma doença, não sei se é doença, vou falar de distúrbio, sei lá. Quem é da psicologia aí vai melhorar a linguagem, que chama Síndrome de Walt Disney. Você já viu essa? Não. É uma síndrome de Walt Disney que fala sobre um desvio mesmo de olhar, principalmente, e recai principalmente sobre as mulheres, que enxergam nos sapos a chance de transformá-los em príncipe. É a mulher reabilitação? É. Mas é uma síndrome. Psicologicamente, tem uma teoria que chama de síndrome Walt Disney. Você tá tão acostumado a enxergar que o amor salva. A ideia de que o amor salva, sabe? As princesas não passam por isso. Elas pegam um sapo e aí o amor delas transforma tudo e vira um príncipe. A Bela e a Fera. Tem uma fera, ele é horroroso, aí o amor da Bela é que transforma de novo, salva aquele ser humano e torna o príncipe. Síndrome de Walt Disney. A história da Bela e a Fera ela é muito interessante nesse sentido, né? A origem da história. Não dá pra pensar nessas histórias da Bela. A gente tem que deixar as crianças viverem naquele lúdico, porque quando você materializa aquela história pra sua vida, eu como mãe, né? Quando eu penso na história que eu quero que as minhas filhas escutem e penso, tá bom, se isso aqui fosse aqui em casa, como seria? Não tem uma que salva. Não tem. Não tem nenhuma que salva. Mas você sabe que ela foi feita pra ajudar as meninas a aceitarem maridos ruins, né? E mulheres e mães que morreram, e pais que morreram, elas são terríveis. Elas são terríveis. Eu deixo as minhas filhas no lúdico, sabe? Deixo que elas estejam felizes. Aí que é a roupa da princesa, a princesa é linda, tem um cabelo lindo e a roupa brilha. Entendeu? Esse é o ponto. E a gente não se aprofunda nas discussões. Eu, assumidamente, deixo a superficialidade. Mas quando você traz aquilo para o cenário real, né? Por exemplo, a Cinderela. Gente, aquela coitada daquela Cinderela viu a mãe dela morrer no colo dela. E a fala que a mãe dela tem é: seja forte e corajosa. Não, seja gentil e corajosa. Olha o que aquela menina se submete porque a mãe dela pediu para que ela fosse gentil. Olha o peso da educação que a mãe dela dá para ela. Aquela frase no leito de morte. Olha como isso é pesado. É pesado, né? Fica uma herança ali, uma né? herança que essa menina paga, assim, com sangue. Diariamente, né? Na limpeza. Ou a Branca de Neve, beijada pelo príncipe. Isso aí já até ficou popular, né? A menina tá dormindo e vem alguém e beija. Mas que lindo, foi um beijo de amor. A Bela, que a gente tá falando, o pai dela entrega aquela menina pra ela morar com uma fera. Mas é essa história. Mas é sério, ela foi escrita pra ajudar as meninas a entender, as mocinhas, as moças, que às vezes o cara ele ia ser mais velho mesmo, mais grosseiro mesmo, mais feio mesmo, mas tá tudo bem, porque... Ele vai te oferecer um palácio? Vai. Ele vai te oferecer um palácio, vai salvar a vida do seu pai. As suas irmãs vão viver bem, porque esse esforço que você vai fazer é pela sua família. É uma coisa surreal. É muito pesado. E não salva nenhuma. Não salva nenhuma. Se for pensar aí, ó, a Ariel. Teimosa com o pai. A Ariel tem um meme muito bom, gente. Eu vou abrir mão da minha voz por causa de um cara. Gente, Ariel... Vou ficar muda. É teimosíssima, abandona todos os preceitos familiares. Bom, a gente poderia fazer um momento aqui de Walt Disney. O problema das princesas. Rapunzel, presa, sequestrada, a vida inteira sequestrada. Cárcere privado, Cárcere privado. Gente, meu Deus. É um absurdo, é tudo muito, muito cruel. Bom, de violência contra a mulher, então, ficou a Rosana Paulino, não é isso? Rosana Paulino e a obra dela em si. Eu deixo de dica, assim, final. Rosana Paulino, ela é incrível. Ela trabalha muito questões de raça e classe no Brasil de forma extremamente interessante. Tem ainda produzido muito e é um grande repertório, inclusive, para outros temas. Ela tem séries muito boas. Vale muito a pena, então, dar uma pesquisadinha. Rosana Paulino, colocar aí na sua lista de repertórios.
porque ainda consegue usar essa referência para outras áreas. Isabela, você brilha! E se possível, eu queria deixar só 2 perfis de Instagram. Claro! Porque claro. São pessoas que discutem arte. Vou tentar colocar e de uma aqui. maneira muito leve, no sentido de que os temas são muito interessantes, agregam em repertório, argumentação e etc. Fala um aí. Uma é a Lilian Farishi. Lilian. F-A-R-R-I. Eu acho que é C-H. E não sei se fala Farishi ou Farishi. Mas a menina é brilhante. Muito boa. Vou colocar aqui para quem já quiser dar o print. Isso, já discute. Eu acho que é assim que escreve, se não for perdão, Lilian, mas você é maravilhosa. E discute muito bem, sabe? Arte, contemporaneidade, questões da vida. Vale muito a pena. E o outro é um professor. Ele chama Tio Virso. Virso. Assim? Isso, exatamente. E chama professor ou é assim? Não, é assim, Tio Virso. Tio Virso. E ele, inclusive, é com um toque de humor maravilhoso. Fala de arte também. Discute arte, tem uma bagagem que eu acho que pouquíssimas pessoas têm. Cultural, de comunicação, de arte, de história. Copiem aí. Olha, o cara dá uma aula em um post. Então, já que você vai ficar lá rolando, post lá... Usa seu tempo que presta ser humano, abençoado. Vai Isabela, olha, você tinha 3 desafios e você brilhou nos 3. Ah, que bom. Você está no nosso top 1. Inclusive, nós estamos abrindo o programa com você. Você está no top 1. Mas eu acho que você vai permanecer top 1. Bela, você é muito boa ali. Eu vou, inclusive, avisar para os próximos competidores desse desafio que a concorrente que eles têm é Isabela Ramos. Isabela, você é muito boa aí nesse negócio. Cara é de mal incrível. pra vocês, viu? Isso, que já venceu todos, né, Isabela? Já ganhou todos. Bom, eu quero agradecer sinceramente a presença de vocês. Espero que todas as informações, as referências que Isabela trouxe tenham sido muito bem aproveitadas, que vocês tenham entendido que nós discutimos temas riquíssimos e que se cair na sua prova e você me falar que não tem repertório, eu vou me assumir meu perfil Carla Gomes e vou apelar nesse negócio aqui, né? Aproveitar que o Marcelo não tá aqui, ele fala que é pra eu ser fofa. Como ele não está, então eu não preciso ser fofa, entendeu? Eu posso ser eu mesma. Todas as referências que Isabela trouxe são maravilhosas, os links dos nossos cursos, tudo que você precisa está aqui e eu não posso deixar de te agradecer, Isabela, você arrasou. Você vem outro dia? Venho. Promete? Prometo. Promete que jura de dedinho? De dedinho. Promessa de dedinho. Isabela volta, porque os repertórios que ela traz... Gente, por mim eu ficaria horas. E eu queria que a gente conversasse, tipo, numa mesa de bar, pra gente poder pesquisar, sabe? Eu salvar na minha galeria, porque eu gosto de ver depois. Mas aqui, infelizmente, eu volto na live. Assistam a live de novo. É isso. Bom, façam isso também, curtam, compartilhem. Muito obrigada pela presença, pela atenção e a gente se vê de novo em outras ocasiões. Espero que vocês tenham gostado desse programa novo. Até a próxima, pessoal. Tchau.